Diversos parlamentares já se manifestaram contra a resolução número 487 do Conselho Nacional de Justiça, que visa extinguir hospitais psiquiátricos e, por consequência, deve libertar criminosos que ficam confinados nesses locais por terem sido considerados inimputáveis. Na Câmara, o deputado capitão Alberto Neto lembrou: CNJ não legisla. Quem legisla é o Congresso Nacional. É um absurdo a resolução número 487, que acaba com os hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos no nosso país. O deputado apontou que os criminosos libertados terão que buscar tratamento na rede médica comum e disse: eles terão o mesmo convívio com pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico, só que não cometeram crime algum. Olhem o absurdo. O deputado alertou: olha o prejuízo que o CNJ vai causar à saúde pública, enquanto o governo vai ter que libertar em torno de 5.800 criminosos para ter tratamento junto com a população que precisa de tratamento psiquiátrico, só que não cometeu crime. Olhem o risco em que ele coloca a população. Primeiro, coloca em risco a saúde pública e, segundo, a segurança. Capitão Alberto Neto explicou que já há um projeto de decreto legislativo para sustar a resolução do CNJ. O deputado delegado Marcelo Freitas, por seu turno, lembrou que, caso implementada, a resolução libertará criminosos perigosos e disse: o que podemos fazer? É preciso que pautemos a urgência do PDL 81 de 2023, de autoria do União Brasil, para que possamos sustar essa resolução do CNJ. Sabemos com clareza solar que este não é o melhor caminho. E essa política antimanicomial adotada pelo Conselho Nacional de Justiça vai fazer com que criminosos em série voltem para a rua e tenham o convívio social neste momento, o que é inaceitável e irá impactar na vida de milhões de brasileiros e maximizar a criminalidade como um todo. No Senado, o senador Eduardo Girão disse: eu trago aqui nesta sessão algo muito grave que está acontecendo no nosso país e que parece uma decisão irresponsável do Conselho Nacional de Justiça, que não ouviu quem tinha que ouvir na sociedade para tomar uma decisão tão estapafúrdia e que pode sobrecarregar e vai sobrecarregar o SUS mais ainda, e que pode colocar uma situação muito delicada na sociedade em que a gente vive. O senador Eduardo Girão foi aparteado pelos senadores Magno Malta e Stevenson Valentim. Magno Malta apontou que sempre que há um crime bárbaro, o advogado alega transtornos mentais e pede a internação. Ele disse: estamos vivendo dias terríveis. A ciência se submeteu à ideologia. Ele lembrou que tinha dito pouco antes que o judiciário precisa parar de legislar. O senador Stevenson Valentim, então, enfatizou a invasão de competências de um poder sobre outro, mencionando sua ação direta de inconstitucionalidade. Ele disse: toda a legislação vai ser modificada por uma resolução que não se mede às consequências dela. O senador disse esperar que a presidente do Supremo tenha esse momento de lucidez e suspenda a resolução. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE e atual corregedor do CNJ, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim,
A equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Quero fazer uma denúncia muito grave. Eu quero apoio desse Congresso. Esse Congresso não pode se apequenar. CNJ não legisla. Quem legisla é aqui, é o Congresso Nacional. Um absurdo. Resolução 487. Acaba com os hospitais de custódias e tratamento psiquiátricos no nosso país. O que é que isso significa? Que vão ser libertados e vão conviver e vão ter tratamento, sabe aonde, senhores? Não é tratamento especializado não, eles vão ter que ir lá para o CAPS, responsabilidade do município, ter o mesmo convívio com pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico, só que não cometeram crime nenhum. Olha o absurdo. Quem o CNJ pensa que é dentro da Constituição? Ele tem que cumprir o que nós legislamos aqui e não fazer algo de maneira abrupta, ferindo o parlamento brasileiro, quebrando a harmonia entre os poderes e fazendo prejuízo na saúde pública. Presidente, olha o prejuízo, o CNJ causando prejuízo na saúde pública, porque você vai libertar em torno de 5.800 criminosos para ter tratamento junto com a população que precisa de tratamento psiquiátrico, só que não cometeram o crime. Olha o risco que ele coloca. Ele primeiro coloca risco à saúde pública e risco na segurança. Não dá para compreender a justiça brasileira que quer liberar Precisamos rever isso. Nós entramos com o PDL para assustar essa resolução que causa um transtorno à segurança do nosso país. Essa semana nós também vamos discutir sobre o arcabouço fiscal. Nosso deputado Marcel Van Hatten foi muito claro, é apenas uma carta de intenções, mas ela é uma carta de intenção que vem com armadilha. E sabe qual é a principal armadilha, príncipe, nosso deputado Felipe Bragança? Ele para aumentar a arrecadação, a ideia do projeto para aumentar os gastos, ele tem que aumentar a arrecadação. E esse governo, para aumentar a arrecadação, vai aumentar os impostos. Nosso país é o segundo país do mundo que mais cobra impostos. Eu acho que vai passar a ser o primeiro depois desse arcabouço fiscal. E mais do que isso, o presidente Lula vai ter uma carta em branco para poder gastar e não ser penalizado por isso. A gente não pode aceitar. Nós temos uma legislação, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos o teto de gasto. Nós não podemos pegar os maus exemplos do mundo. Olha como é que está a Argentina, chegando com uma inflação de 100%. Olha como é que ficou a Venezuela. É isso que nós queremos para o nosso país. Nós queremos responsabilidade, nós queremos o controle de gasto, que o projeto até traz um controle, trazendo
um gatilho de 70% em relação à arrecadação. Mas, em contrapartida, qual é o efeito disso? O aumento vai ter que buscar o aumento da arrecadação, porque é um governo gastão. Só o governo Lula agora, nas suas viagens, o executivo gastou 14 bilhões. É um absurdo isso. Vamos fazer o dever de casa, vamos controlar os gastos. Presidente Lula, para de gastar, pare de viajar e vem trabalhar, que é isso que o nosso povo quer que os políticos trabalhem em prol do nosso país e não gastem o dinheiro do povo. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Sinto-me, senhoras e senhores deputados, como se estivéssemos à beira de um precipício e alguém, na tentativa de incentivar, diga: não recue e dê um passo à frente. A queda será certa. Refiro-me a algumas situações que estão ocorrendo em nosso país, com particular ênfase para a reestatização da Eletrobras, para o fim do Marco Nacional do Saneamento, com o decreto que sustamos aqui recentemente via PDL, para o desarmamento da população, para o ataque sistemático ao Banco Central em sua briga com relação à taxa de juros, pela questão da desvinculação do preço do petróleo ao mercado internacional, entre outras situações, e chama atenção especial nessa Casa do Povo para a resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que objetiva, senhoras e senhores deputados, colocar na rua, longe dos hospitais psiquiátricos ou chamados manicômios judiciais, aquelas pessoas que se viram envolvidas em práticas criminosas e, em virtude de sua inimputabilidade penal, correm o risco de ir para a rua. Matéria recente do portal Metrópolis mostra com clareza que podem sair da prisão em virtude da resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução é um verdadeiro absurdo, é um verdadeiro escárnio. O que podemos fazer, senhor presidente, senhoras e senhores deputados? É preciso que nós pautemos a urgência do PDL 81 de 2023, de autoria do União Brasil, para que a gente possa sustar essa resolução do CNJ. Sabemos com clareza solar que esse não é o melhor caminho, e essa política antimanicomial adotada pelo Conselho Nacional de Justiça vai fazer com que criminosos em série volte para a rua e tenha o convívio social nesse momento que é inaceitável e que vai impactar a vida de milhões de brasileiros e que vai maximizar a criminalidade como um todo. Por isso peço a atenção dessa Casa do Povo para que possamos votar favorável à urgência do PDL 81/2023 e fazer com que possamos também aprovar esse PDL para sustar a resolução 487 do CNJ. Obrigado, presidente. Senhor presidente dessa sessão, senador Estirson Valentim, do estado vizinho do Rio Grande do Norte, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros e brasileiras que nos acompanham pelo pool de comunicação do Senado Federal, a TV Senado, Rádio Senado, também a Agência Senado, muitíssimo boa tarde. Eu trago aqui nessa sessão algo muito grave que está acontecendo, senhor presidente, no nosso país e que me parece uma decisão irresponsável do Conselho Nacional de Justiça, que não ouviu quem tinha que ouvir na sociedade para tomar uma decisão tão estapafúrdia que pode sobrecarregar, que vai sobrecarregar o SUS mais ainda e que pode colocar uma situação muito delicada na sociedade que a gente vive. O Conselho Nacional de Justiça publicou no dia 24 de fevereiro a resolução
487 de 2023, que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário. Segundo o CNJ, o documento visa adequar a atuação da Justiça às normas nacionais e internacionais sobre o direito de pessoas em sofrimento mental e com deficiência psicossocial em conflito com a lei. Assinado pela presidente do Conselho e ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, a resolução estabelece, entre outras determinações, que a política antimanicomial deve ser aplicada a qualquer portador de deficiência mental ou psicossocial que esteja sob investigação ou em cumprimento da pena, ou em medida de segurança, com monitoração eletrônica ou outras medidas em meio aberto. A resolução também elimina a perícia médica, ato médico necessário para dar ao paciente e promove também, para dar alta ao paciente, e promove também, senador Cajuru, o fim da internação com observação do médico, que será realizada a partir de agora pela equipe multiprofissional. Ocorre que tal derrazoada medida foi tomada por órgão administrativo, que tem como função exclusiva o controle externo do Poder Judiciário, não tendo esse sequer se preocupado em buscar a participação ou consultas às entidades médicas especializadas, notadamente as associações de psiquiatria e os conselhos de medicina. É generalizada a crítica da medida, tendo em vista que o SUS não tem estrutura para absorver a demanda gerada pelo fim dos hospitais de custódia. E dizem também que a internação nas unidades básicas de saúde colocam em risco os que cumprem esta medida de segurança, como os demais pacientes. O Conselho Federal de Medicina apoiou manifestação contra a resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 487 de 2023. Além do Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação Médica Brasileira, a Federação Nacional de Médicos, a Federação Médica Brasileira, bem como o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, entidades representativas da classe médica e detentoras de um quadro de profissionais altamente qualificados, emitiram notas em que repudiaram, repito, repudiaram e, no mínimo, essa imprudente iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Só para você ter uma ideia, senador Magno Malta, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em nota assinada pelo presidente, Dr. Geraldo da Silva, apontou que a implementação ou determinação que o atendimento às pessoas com transtorno mental seja cumprido em leitos de hospital geral ou outra instituição de saúde referenciado pelos CAPs, das RAPs, não é suficiente ao atendimento adequado e acurado de todos os pacientes cidadãos nessa situação de enfermidade, podendo causar um grande prejuízo à saúde pública, bem como risco ao paciente, familiares e população em geral, cabendo ao Poder Judiciário a competência tão somente de definição da segregação da pessoa com transtorno mental entre a unidade prisional e ou as instituições hospitalares. Já o Conselho Regional de Medicina de São Paulo deixou claro que os equipamentos públicos destinados à prestação de serviços médico-psiquiátricos não possuem estrutura para receber os pacientes que sofreram medidas de segurança, com a necessária dignidade e qualidade técnica, que é o escopo da própria resolução.
Os hospitais não dispõem de meios para promover um adequado tratamento, impedir fugas, viabilizar atividades externas, supervisionar visitas. E o custo para a sociedade seria absurdamente grande. Ainda em sua nota subscrita pela presidente doutora Irene Abramovich e todo o seu corpo técnico, o CREMESP se manifestou no sentido de que as diretrizes da resolução número 487/2023 do CNJ conflita totalmente com as normas éticas que regem a profissão médica. A nota da CFM, do Conselho Federal de Medicina, entidade máxima de representação da classe médica, foi clara ao dizer, abro aspas, 5.800 criminosos, matadores em série, assassinos, pedófilos, latrocidas, dentre outros, sentenciados que cumprem penas em hospitais psiquiátricos de custódia, estarão soltos, se valendo do disposto na resolução número 487 do Conselho Nacional de Justiça desse ano. Esse documento é um perigo para a população brasileira, fala o Conselho Federal de Medicina, pois determina o fechamento desses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e diz que todas essas pessoas, esses criminosos, voltariam à sociedade e fariam tratamento juntos com a comunidade, se assim essas pessoas quiserem. Vários especialistas, senhor presidente, se manifestaram de forma particular. Ao citar as consequências da decisão, e membro das comunidades terapêuticas, Dr. Quirino Cordeiro Júnior, falou sobre o ativismo judicial que envolve o assunto, sempre ele, o ativismo judicial. E ele abre aspas aqui, eu abro aspas, uma fala do Dr. Quirino. A luta antimanicomial se afastou da ciência e entrou no caminho ideológico, mas é prejudicial aos pacientes, já que afeta a sua segurança e expõe a sociedade a situações de risco. Guido Arturo Palomba, diretor cultural da Associação Paulista de Medicina, ainda afirmou que, já eu passo para o senador Magno Malta, se o presidente permitir, o à parte. Só para concluir, olha só, senador Stevenson Valentim, senador Jorge Seif, o que falou o doutor Guido Arturo Palomba, que é o diretor da Associação Paulista de Medicina. Ele diz o seguinte: a resolução conflita com o Código Penal, com o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Esses são hierarquicamente superiores à resolução do CNJ. E mais, é impossível a sua aplicação prática, uma vez que os internados em manicômios judiciários estão lá não apenas para tratamento, mas principalmente por medidas de segurança, detentivas e salvaguarda social. É uma questão de periculosidade e não apenas de tratamento. Só um minuto, senhor presidente, se puder, para eu concluir, na última página. Respeitando quem pensa diferente, mas concordo integralmente com os especialistas e com as entidades representativas de classe, pois essa decisão é um poço profundo de insegurança, haja vista que toda a sociedade agora se verá obrigada a conviver com pessoas que foram condenadas por crimes gravíssimos. Agora, com essa resolução, um psicopata, um assassino em série, apenas utilizará uma tornozeleira eletrônica com a obrigação de frequentar o RAPSP, posto de saúde, para se tratar durante o dia, retornando à noite para a sua residência. Afirmo que nossa sociedade, já tão amedrontada, não pode conviver com mais esse tipo de risco. Senhor presidente, para concluir, já me encaminhando para o final, deixo claro que minha preocupação também é com aqueles portadores das moléstias da mente e que cometeram crimes, pois conforme restou muito claro nas manifestações das entidades médicas,
pois, afinal, hospitais gerais não possuem condições para que a assistência médica seja apropriadamente prestada, tampouco estrutura para garantir a integridade física dos pacientes inimputáveis que praticaram infrações penais. Portanto, torna-se mais que necessário, diante dos enormes riscos à saúde e segurança advindos, tanto para aqueles acometidos por problemas psiquiátricos, como para a sociedade geral, da citada resolução do CNJ seja imediatamente revogada até que estudos qualificados sejam elaborados, debates plurais, técnicos e democráticos sejam empreendidos sobre o assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo à parte, senador Magno. Depois que acaba, pode? Pode, claro. Pode, né? Vamos abrir a sessão pedindo a Vossa Excelência e ao orador para que nós não nos estendamos, porque ainda temos inscritos. Mas Vossa Excelência, até porque foi conferido a Vossa Excelência a oportunidade para parteá-lo. Cito só 2 casos. Normalmente quem comete um crime bárbaro, o advogado logo alega que ele é doidinho, que ele estava desequilibrado, no momento de desequilíbrio, e pede para que ele seja internado num hospital de reabilitação, ou seja, de pessoas com loucura ou com transtornos. Normalmente o é transtorno, mas eu cito 2 casos, o maníaco do parque e Adélio. Eles vão ter que ir para a rua. Adélio vai ser mais quem? O maníaco do parque vai para mais quantas? Então nós estamos vivendo dias a ciência se submeteu à ideologia ou à ideologia. Os sentimentos e práticas ideológicas tomaram tanto força. E aí eu falei sobre o ministro Fux, que disse que é preciso parar, o Congresso parar de judicializar tudo que é questão. E eu disse que também o judiciário precisa parar de querer legislar. Olha o que Vossa Excelência acabou de colocar aí. Isso veio do judiciário. Não houve nenhuma audiência pública aqui. Nós não debatemos isso, senador Cajuru. A Câmara não debateu, não chamamos os psiquiatras, não chamamos enfermeiros de hospitais psiquiátricos, não chamamos os psiquiatras respeitando as pessoas que tratam com transtorno, nem psicólogos que tratam com transtornos de comportamento. Gente que trata com comportamento, que trata com narcisista. Os consultórios estão cheios de narcisistas. Aliás, na política brasileira, o que mais tem é narcisista. E não é só na política, não. É em todos os segmentos, segmento religioso, está cheio de narcisista. É esse que tem aquele comportamento bem próximo do psicopata, mas não é psicopata. Aquele que se alegra e se alimenta com o sofrimento daquele que ele impõe o sofrimento. Parabéns, Vossa Excelência, por ter colocado dessa forma, até para que essa casa possa entender qual é seu papel. O Senado da República na Constituição é o Senado que dá equilíbrio aos 3 poderes, que são harmônicos entre si. Hoje é só conversa fiada. Não existe nada de 3 poderes harmônicos aqui. O que existe é um ativismo e um poder de um poder sobre os outros poderes. E eu tenho, como senador, obrigação, porque foi eleito senador, de cobrar do presidente dessa casa que ponha o Senado no seu devido lugar, para que o Senado seja a voz para valer a Constituição Federal de que um poder não pode se sobrepor ao outro, nem adentrar o outro. Isso é matéria do Legislativo. Aliás, isso é matéria médica, para discutir com o Legislativo, para que vire lei, para que a outra casa cumpra. E não a outra casa tome uma posição como essa, de que esses loucos vão para a rua sem qualquer tipo de critério. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Eduardo Girão. Obrigado, senador Magno Malta. Só para pedir que se incorpore a parte do senador Magno Malta ao meu discurso e dizer uma coisa. O senador Stevenson entrou, através do partido Podemos, que eu fiz parte até o início desse ano, com uma ADI, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ação direta. E eu gostaria de solicitar, né, ao senhor, só para concluir realmente, de deixar muito claro
que o Partido Novo apoia, falei com o presidente Eduardo Ribeiro, e o Partido Novo está entrando em apoio a essa ADI, senador Stevenson, parabéns, para que essas autoridades possam rever esse posicionamento, pois as mudanças contidas nessa resolução do CNJ são maléficas à nossa sociedade. Muito obrigado pela tolerância. Obrigado, senador Eduardo Girão. Senador Stevenson Valentim. Isso, porque eu estava inscrito, senador Eduardo Girão, para falar sobre o mesmo assunto que a resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça. E o senhor falou em um bom tempo aí, desses 10 minutos, tudo que deveria ser dito, mas lembrando e reforçando justamente, senhor presidente, da evasão de competência de cada um dentro da sua responsabilidade. Então, eu entrei com esse pedido no STF, a presidente Rosa Weber, essa ação direta de inconstitucionalidade, justamente porque modifica muito o Código Penal, o Código de Execuções Penais. Toda uma legislação vai ser modificada com uma simples resolução que não se mede as consequências dela. Eu avalio um ponto de sensatez do STF, ou se não, do Conselho Nacional de Justiça, senhor presidente, que tenha esse momento de lucidez e suspenda isso, ou modifique isso, a fim de que tenha pelo menos uma discussão para uma verdadeira solução para esse problema. Exatamente. Eu acho que cada senador aqui do Estado, dos 26 estados do Distrito Federal, só aqui no DF vão ser 138 pessoas que estão internadas dentro desses hospitais psiquiátricos que vão ser possivelmente soltos. Imagina, senador Cajuru, você sentar no banco de hospital, no CRAS ou em qualquer lugar de atendimento psicológico e está lá Acho que a população não sabe disso. Foi de uma forma tão silenciosa, tão oculta, que a população não tem conhecimento de como vai ser feito tudo isso. Então, é esse minuto, senhor presidente, senhor nessa cadeira tão importante que é a do Congresso Nacional e do Senado, que eu pediria que o STF não só acolha o nosso pedido, mas que tenha um ponto, pelo menos, de equilíbrio mental e retire ou suspenda esse tipo de ação. Porque vai colocar em risco não só a vida das pessoas que vão ser liberadas, porque muitos são incorrigíveis, muitos talvez não tenham a solução médica, nem mesmo de ressocialização através de uma cadeia, e colocar a própria sociedade. A própria sociedade também entra em risco no minuto que nós não temos, ou pelo menos eu imagino, senador, que nós não temos condições através do aparelhamento público de saúde para fazer esse atendimento. Então essas pessoas vão cair no esquecimento. Então essas pessoas vão reincidir outra vez. Na década de 90, no meu estado, uma pessoa que está presa até hoje, que fugiu, cometeu os mesmos crimes. Acho que cada senador de cada estado tem uma história para contar. E talvez nenhum brasileiro que esteja me ouvindo, que esteja vendo, concorde com essa resolução. Resolução que, querendo ou não, afronta, passa por cima do legislativo, porque não houve nenhum tipo de discussão como foi feito aqui, como está sendo feito aqui, para buscar a melhor solução. Que as condições hospitalares, manicomiais, dos hospitais de custódia, como os carcerários, é difícil e é complicado, é conhecido, isso aí é notório. Mas também não é liberando, também não é permitindo a saída de quase 3, 4, 5 mil pessoas que estão nessas condições para a sociedade sem um mínimo de planejamento que vai resolver esse problema. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Stevenson Valentim. Senador Eduardo Girão. Rapidamente, 10 segundos, só pedir para incluir. Perfeito. Né, essa é a parte do senador Stevenson. Como também do senador Magno Malta, ao seu pronunciamento. Como do senador Magno Malta sobre essa questão de impunidade, que é muito forte nessa resolução.